Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais uma mensagem para a vida, uma mensagem de direcionamento espiritual, onde essa semana eu estou tratando, estamos debatendo e estou falando sobre as cartas de Tiago, que ele tem ensinado muito ricamente através das suas cartas aqui na Bíblia. E eu costumo dizer que eu uso a Bíblia porque a Bíblia é um livro onde tem todas as respostas para tudo na sua vida. Então, a Bíblia nos ensina tudo, nos mostra o caminho, e eu tomo como referência a Bíblia. Estou essa semana falando sobre Tiago, os ensinamentos de Tiago, E eu vou falar sobre a fé e a sabedoria, que Tiago explica aqui. Eu vou ler capítulo 1, que fala sobre fé e sabedoria, versículos 2. Vou dar um breve resumo, uma leitura aqui, É pequeno esse tema, e aí a gente vai debater sobre isso. Ele diz assim: meus irmãos, sinta-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Eu vou parar um pouquinho por aqui para a gente debater esse primeiro parágrafo. Ele quer dizer o que aqui? Que a fé é invisível. Que pra gente, aqui a fé, quando a gente acredita nela, a gente passa para o segundo passo, a gente avança uma etapa, Porque quem tem fé é quem acredita em algo que ainda não aconteceu. A fé é algo que ainda não aconteceu, mas você já acredita que já recebeu e já tem. Por quê? Porque a gente acredita que tem um Deus sobrenatural acima de tudo, E de todos nós, regendo todo o universo. E quando ele diz que você já recebeu, quando ele te entrega uma bênção, quando ele te coloca no coração, aquela vontade de fazer algo, e muito importante, em prol, sempre as coisas de Deus chegam à vontade do nosso coração. Você vai saber distinguir quando é de Deus, quando é realmente, de fato, o propósito para você, onde Ele de fato te entregou uma bênção. É quando você sente no coração que aquele é o caminho e que é uma coisa que vai ser boa para todos, não só para você. Normalmente Deus entrega, sempre Deus entrega algo que vai favorecer a todos ao seu redor, algo que você vai fazer e que vai beneficiar a muita gente, a todos ao seu redor. Porque Deus é humano, é luz, e nós todos somos irmãos e divinos. A gente, e Ele não é egoísta. Ele ensina que não sejamos egoístas, que sejamos humildes, fraternos. Então, tudo que surge no nosso coração, para você saber de fato que é seu e que é de Deus, enviado por Deus, é quando você percebe que aquele desejo, ele vai favorecer e vai influenciar a você e a toda a humanidade, ajudar muitas pessoas. Isso é de Deus. E a fé, como eu já disse, é algo invisível. Quando você é provado e você crê e não fica ansioso, você deixa fluir, você recebe e você solta, porque você confia que vai chegar, na hora certa vai chegar, e você vai ver que tudo vai se abrindo, as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo milagrosamente. Você consegue realizar tudo que você deseja, E aí o segundo parágrafo, o versículo 4 aqui, diz assim: que essa perseverança seja perfeita, a fim de que você seja maduros e corretos,
não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. O importante aqui é a gente ser generoso, né? E a gente crer, a gente agradecer, né, o que a gente está pedindo. É muito importante o que a gente pedir ser de fato aquilo que Deus quer pra gente, que favoreça tantas pessoas. Claro, a gente, mas que seja algo bom para todos, algo feliz, algo de agradável, de maravilhoso, sabe? Que contemple o mundo, que coisas favoráveis, coisas para o bem, para o belo, para o bom, coisa divina, realmente, pedidos divinos. E que saibamos ser sábios para a gente ter a fé, a gente receber as promessas de Deus, receber os nossos pedidos, os nossos, como é que diz? Os nossos anseios, a gente receber e a gente deixar fluir. E a gente não ficar ansioso esperando, porque vai chegar. Quando a gente tem ansiedade, é porque a gente não está totalmente com essa fé. A gente tem que esperar que as coisas aconteçam na hora certa. As coisas só chegam pra gente na hora que a gente já está preparado. Deus sabe o momento certo para mandar aquilo que de verdade, de fato, é pra gente e vai fazer um bem para todos, né? E quando as coisas não chegam, é porque não era o melhor para você, porque Deus só quer o melhor para nós. Deus não dá um filho uma coisa ruim que vá machucar ele depois, que vá maltratar, que vá ferir. Quando as coisas estão muito difíceis para chegar, muito difíceis, e você não vê resposta em lugar nenhum, é porque você tem que analisar se realmente aquilo é o que Deus quer para você. Porque Ele não quer lhe fazer sofrer. A gente às vezes vai de encontro a algum desejo ou desvia daquele foco e no final não era aquilo, era outro. E a gente se frustra porque nós mesmos saímos da rota. Deus não tem culpa de nada. A sabedoria é saber escutar, entender o que o universo está mandando para você, que Deus está mandando para você, aquilo que de verdade está no seu coração e que é bom, que você sente, sabe, respira e sente aquela gratidão imensa, que não tem medo de fazer aquilo, tem nada que temer. Isso se chama fé. Quando você não tem medo e você acredita que já recebeu aquilo que você pediu e espera, e respira, espera feliz, com gratidão, sem medo, sem anseio, sem ansiedade, de que quando vai chegar, que hora. Isso sim é fé. Sabedoria é esperar o momento certo, onde Deus vai agir em você e vai abrir todas as portas, né? Aí, então, vamos para o outro capítulo 6, que diz: porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quando você pedir, quando está no seu coração aquele desejo, aquela ânsia de fazer o bem, de botar esse projeto em prática, sabe, algo que vai ser bom para você, você sabe disso, algo que vai contribuir para o bem da humanidade, vai fazer o bem para as pessoas, você pede e você espera. E você, é o que eu acabei de dizer, não fica ansioso, não duvida. Quando Deus diz, Ele faz, gente. Não duvide, Ele faz. Eu vou dar um exemplo aqui meu, que às vezes a gente demora também a receber e tarda a receber as nossas bênçãos,
Porque a gente fica duvidando, a gente tem medo, a gente fica ansioso para que chegue logo no tempo nosso. E o tempo não é nosso, é de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu, quando me casei, queria logo ter meus filhos. Porque eu já estava com 32 anos e na minha cabeça eu tinha a data certa que eu queria ter filhos. Com 32, eu queria ter o meu primeiro filho. Eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe. Então, quando chegou aos 32, não consegui. 33, nada. 34, nada. E eu dizia que tinha fé, acreditava, mas no fundo eu não estava com essa fé toda, porque eu queria pra já, logo, queria ver logo isso acontecer, mas não é no nosso tempo, Deus estava preparando. E eu ia para todos os médicos, e eu fazia de tudo, e os médicos diziam que não tinha nenhuma possibilidade, nenhuma chance de eu ter filho, porque eu era infértil. E eu voltava triste, mas Deus falava comigo na Bíblia, dizendo que eu ia ter. Os médicos diziam uma coisa e Deus me dizia ao contrário, né? Pouco a pouco ia me entregando, dizendo que sim, eu ia ter. Só que eu não relaxei, eu ficava tensa, eu ficava querendo realizar logo aquilo, sabe? E não relaxava, eu ficava tensa. Até um dia, quando relaxei, de fato, entendi, porque eu estava sendo resistente, estava resistindo àquilo, querendo eu resolver. Deus tinha já dado a bênção, eu já tinha recebido, já estava profetizado, já estava tudo certo, mas eu resistia, eu queria resolver, eu queria resolver, e não era da minha maneira, era da maneira de Deus. Ele queria fazer tremendamente lindo, né? Então, no dia que eu relaxei, disse assim, de verdade, sim, passei por muitas provas, né? Muitas provas, e de firmeza, e também assim, tinha outras amigas que eu conhecia que saía grávida, mas eu ficava feliz por elas. Elas saíam grávidas primeiro que eu, isso é muito importante. Você quer uma coisa que a outra pessoa também quer, ela já tinha um filho, mas eu também orava por ela, porque eu sabia que ela queria outro filho, né? E Deus ia me moldando, e Deus ia me provando, e eu ia crescendo minha fé de fato, porque até então eu não tinha fé. Se eu estava resistindo, se eu estava, né, ansiosa, com medo, triste, não era fé isso, era o contrário de fé. E aí o tempo foi passando, e essa amiga, ela falava que queria engravidar de novo e tal. E eu disse, eu vou orar por você também. Eu oro por mim e por você. E um dia ela ficou grávida. Eu fiquei muito feliz porque ela ficou grávida. Muito feliz. Agradeci a Deus, porque eu sabia o quanto queria. E as pessoas que ficavam grávidas, que também estavam com dificuldade de engravidar, eu ficava feliz por elas. Era uma vitória. Cada pessoa que eu sabia que ficava grávida era uma vitória. Entendeu? E isso é poderoso, isso é tremendo, porque a inveja é a pior coisa, gente. A inveja é a pior coisa. A gente tem que se alegrar com as vitórias das outras pessoas. Nós estamos sendo provados enquanto a isso. Então, acontece que com pouco tempo depois, eu fiquei grávida, né? Eu deixei, eu me libertei, eu realmente, de fato, tive fé de verdade e relaxei. E eu entreguei a Deus, deixei fluir. Então, acredito
que todos nós devemos nos comportar assim, né? Com fé, isso, a verdadeira fé e também torcer pelas outras pessoas, desejar sempre o bem para todos, né? E se as outras pessoas conseguirem as coisas primeiro do que você se alegre, você torça por elas, você agradeça por elas. Porque tudo que você faz, tudo que você dá, vem em dobro para você. A bênção vem linda, mas linda, linda, linda para você. Então, eu louvo a Deus por tudo. Quando Ele me manda as promessas, quando chegam as promessas para mim, eu acredito e eu deixo fluir. E as coisas vão chegando, o passo que eu tenho que dar, eu vou prestando atenção, o passo que Ele está mandando eu fazer, e eu vou obedecendo, e eu vou fazendo, e tudo vai acontecendo. E quando você vê, você já foi realizado tudo aquilo, né? Ele te coloca para os lugares certos, nas horas certas. Então eu fiquei grávida para a honra e glória do Senhor, né? Um milagre aconteceu em mim. Todos os doutores diziam que eu não podia, que nada não ia dar certo. Fiz vários tratamentos, mas Deus fez um milagre acontecer naturalmente, sem tratamento. Já não estava fazendo tratamento, já nada. Apenas eu deixei fluir. Eu de fato, verdadeiramente eu tive fé. Eu disse, eu vou entregar a Deus, que as coisas aconteçam, se for da sua vontade, se for da vontade do Pai. Então eu estava me preparando para o meu casamento, me desconectei, deixei fluir e fui organizar outras coisas, né? Eu já era casada no civil, era o casamento da igreja. E aí eu fui resolvendo isso, fui botando as energias aí, e no final, eu fui recebendo, eu ia recebendo as bênçãos, né? Vai ficar largo esse vídeo, mas é um vídeo abençoado, de testemunho de Deus, para todos vocês. Creem na fé infinita, na fé invisível, mas que existe, se você crer. Então, eu fui fazendo outras coisas e fui recebendo através de uma palavra, de um amigo, até telefonemas. Por engano, era bênção que Deus mandava. Pessoas me ligavam por engano e me desejavam bênçãos, me desejavam tantas coisas lindas, profetizavam tanta luz, tanta amor por aí pelo telefone, coisa divina mesmo. E eu recebi uma vez, eu fui na igreja, era um domingo, eu fui com meu esposo para a igreja e li a palavra, eu lia antes qual era o texto que ia tratar aí, eu me conectava para ir para a igreja, me conectava com o divino para ir para a igreja e li um texto lindo de Maria, onde dizia, bendito é o fruto do vosso ventre, e Maria ia visitar a prima, que estavam grávidas, e é lindo essa passagem. No próximo vídeo eu conto para vocês como foi. E daí eu fiquei, né, já era o presente de Deus, né, mas eu estava tranquila, eu deixei fluir. E daí eu fui para a igreja, e lá era outro texto, não era esse. Mas aí antes de eu ir para a igreja, me dava esse. Na igreja era outro texto, era outro evangelho. E aí eu fiquei, mas todo domingo tem que ser universal o evangelho. Trata nas igrejas católicas, né? Universal a palavra. E eu fiquei diferente, mas eu recebi aquele presente divino que Deus estava me dando, Deus estava me concedendo, dizendo que já estava aí, que eu já estava grávida. Na hora eu não entendi, mas eu recebi que era uma bênção, que ia ser minha gravidez. E eu fiquei serena, eu deixei fluir, eu recebi e acreditei e deixei.
Eu sabia que na hora certa Deus já ia acontecer. E já era o presente. Foi aí pertinho do meu aniversário, né? No ano de 2015 eu tive minha primeira filha eu tive em 2016. Então foi aí pertinho do meu aniversário que eu recebi essa mensagem de Deus. Nasci no mês, como em setembro, presente divino que eu recebi. E quando eu fui descobrir de fato, depois de uns 3 meses, quase lá por novembro, é que eu descobri que eu estava grávida. E aí vai ser para o próximo vídeo, porque é um testemunho lindo. Eu quero continuar dizendo esse testemunho para vocês, que vocês creiam, que tenham sabedoria de esperar, de receber e de esperar, e tenha fé que o que Deus diz, o que Deus te entrega, porque vai se realizar. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu continuo com esse testemunho, é muito importante para animar tantas pessoas em vários sentidos, né? Não só da gravidez, mas em todos, é para todos os temas de sua vida. Obrigada por escutar até aqui, fiquem com Deus, que tenham um lindo dia. Um beijo.